Fragmentos encontrados deram lugar à fraude, armação e invenção. Aí, o primeiro deles, que eles dizem que é o primeiro da família dos humanos, é chamado de Ramapithecus, o nome do cabra. Esse é o primeiro da família humana. Esse ainda está assim, ó, lá na foto. O tal do Ramapithecus, certo? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Foram achados fragmentos da mandíbula inferior e alguns dentes. Como é que com apenas fragmentos de mandíbula e alguns dentes pode-se desenhar um cabra todo daquele? Depois teve um outro achado arqueológico, de um outro fóssil, que é chamado Homem de Pitdown. Esse cabra, durante mais de 2 gerações, foi considerado uma das 3 mais importantes provas da evolução. Durante mais de 40 anos, em livros científicos, aceito pela comunidade científica internacional, de que esse era uma das 3 importantes provas da evolução. Até que, em 1953, com técnicas mais avançadas, se descobriu que o tal do senhor Homem de Pitdown colocaram ossos humanos e de macacos juntos e envelhecidos quimicamente. Pegaram dentes da arcada inferior de chimpanzé e limaram para parecer com humanos. Uma tremenda de uma fraude. Depois, em 1912, surgiu lá o Homem de Nebraska. Um dente, escuta essa, que essa dá até para rir. Um dente, o diretor do Instituto de História Natural dos Estados Unidos, lá o cientista Osborne, ele chegou à conclusão: aqui está, de fato, a ligação do homem com os macacos. Aqui está a prova de que nós somos descendentes de um mesmo ancestral. Nessa época, em Nebraska, nos Estados Unidos, havia um político chamado Bryan, que tinha interesse em colocar o ensino evolucionista na escola e deu amplo destaque na mídia e em revista. E teve uma revista científica que, a partir de um dente, conseguiu desenhar o pai, a mãe e os filhos. Nem Spielberg, nem esse cara tinha tanta imaginação como esses camaradas. Mais tarde, se descobriu que aquele dentezinho era de uma raça de porco extinta. Até hoje, ninguém desmentiu pelas revistas científicas e por toda a publicidade da época que isso era farsa e mentira. Quer ver outro? Homem de Pequim, visto por alguns, e só por alguns, porque nunca mais ninguém viu. Homem de Java, também, dessas famílias de ancestrais, mas esse, antes que caísse na desgraça, o seu descobridor, que era um francês, tal de Dubois, um cientista, rapidinho entrou em cena e desmentiu, dizendo que aqui não era ancestral nenhum do homem. Esse ano a televisão mostrou a maior autoridade arqueológica e paleontológica do Japão. A maior autoridade foi pega enterrando peças em um terreno para dizer que tinha feito uma descoberta científica arqueológica. Isso saiu esse ano. Quem viu o jornal O Globo, quem viu o Jornal Nacional, a maior autoridade japonesa. Esses achados de fragmentos de fósseis têm dado margem à mentira, a engano, tem dado margem à imaginação e à ilusão, e de verdade não tem nada. Mas, pastor, e as mutações? O senhor falou dos fósseis, que é uma bomba contra a evolução.
e que não contradiz a criação, porque Deus fez cada um segundo a sua espécie, e as mutações não podem produzir evolução? Querido, a mutação causa desordem, não ordem. A mutação diminui a complexidade dos organismos. A mutação involui, não evolui. A mutação faz o organismo e as coisas decrescerem, e ela causa uma coisa chamada entropia, desordem no sistema. Mutação, em hipótese alguma, produz evolução. Ao contrário, produz involução. E o código genético? Outra bomba em cima da evolução. Em 1856, Mendel descobre o código genético. O que é o código genético? Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Cada espécie foi